se não fosse o grupo de mulheres das Mães de Maio ter provocado essa manifestação, a gente não ia ter nada aqui. E toda a movimentação que está ocorrendo para tentar barrar isso está relacionado com elas. Toda a movimentação que está acontecendo, ela está acontecendo um pouco pelos bastidores, movido pelas Mães de Maio. Eu estou falando isso porque eu tenho acompanhado, né? Eu estive em São Paulo, segunda, terça-feira, no Guarujá, em Santos, no Ministério Público, que a gente está tentando. Primeiro por exemplo, tem sobrevivente ameaçado, tem mãe ameaçada, tem familiar ameaçado, e a primeira reação que tinha que ter era conseguir se organizar com outros movimentos de proteção para conseguir, né, tirar essas pessoas e, né, porque eu, enquanto jornalista, né, puta história acontecendo e eu não escrevi basicamente nada, que eu falei, eu não tenho como escrever nada, inclusive algumas matérias foi horrorosas que saíram na mídia, que expuseram o nome de familiares, expuseram o nome de vítima, e essas vítimas acabaram, a polícia voltando lá, ameaçando, inclusive meios de comunicação que se dizem alternativos independentes fizeram isso. Então a gente já tinha um problema para resolver, vamos tendo outro problema para resolver também. Então, assim, quando a gente pensa em ato, eu particularmente fico e continuo decepcionado com a minha região e acho talvez com o Brasil inteiro, né? Que mais um caso de chacina se repetindo, isso só acontece porque a gente não conseguiu, né, discutir um dos maiores massacres que aconteceram em tempos aí de democracia burguesa, que foi os crimes de maio, que é uma decorrência, né, de ditadura militar, de opressão, de crimes na Candelária, todos esses crimes não foram resolvidos, a memória continua sendo jogada para debaixo do tapete, né? Tivemos aí, e continua, né, um suposto governo progressista que está aí, que não lançou uma nota, não falou nada sobre isso. Você tem um ministro da Justiça que não falou nada, né? Um ministro lá que é negro, da igualdade racial, que não falou nada até agora. Então, é triste isso, e é por isso que isso continua e mataram umas 2, e vão continuar matando mais, porque ainda tem desaparecidos, né? Mataram população em situação de rua. Quando tudo isso passar com calma, vai vir muito mais informação, porque agora a gente não pode nem divulgar por questão de proteger as próprias comunidades, porque quanto mais a gente fala, mais, né, o chicote estrala. Ô, Khaled, e não é que não tem que ser resistente, entendeu? Mas a falta de uma movimentação muito maior faz com que a gente acaba tendo que, os poucos que restam, ter muito cuidado para fazer alguma movimentação. Então, Ailton, me corrija se eu estou errado, tá? Mães de Maio é o conjunto de mães que se organizaram depois das chacinas decorrentes de maio de 2006 em São Paulo, quando era o governo Cláudio Lembo, não é isso? Conhecido como a revanche contra o salve do PCC ou algo parecido. Eu abri um site aqui, vê se eu estou correto no site, tá? A organização buscou a mobilização de mães, familiares e amigos das vítimas dos crimes de maio de 2006 em São Paulo, para avançar na luta pela memória, pela verdade e por justiça às vítimas. Total, 493 pessoas, das quais mais de 400 eram jovens negros, descendentes afro-indígenas ou pobres. A gente está em 2023, então tem quase 20 anos que isso aí decorreu. Essa estrutura organizada das mães sobreviventes ou das mães de famílias que sobreviveram àquela chacina é quem está segurando as pontas aí na baixada para outra chacina? É uma pergunta redundante, mas é bom explicar isso. Exatamente, é isso aí. Não, é exatamente isso. São 17 anos que são 17 anos que essas mulheres estão em luta, né? E, infelizmente, as chacinas acontecem no país inteiro, né? Ceará, Rio de Janeiro, Bahia. E aí, com essa mobilização, eu acho que, né, você tem, por exemplo, aquela chacina no Rio de Janeiro da década de 80, início de 90, de Acari, que até então tinha aquelas mães que iam para a praça e tudo mais. Mas eu, até enquanto jornalista, faço uma avaliação que o primeiro movimento que surge e faz um debate político de enfrentamento ao Estado é as Mães de Maio. E, a partir disso, criou-se uma rede nacional
de mulheres que perderam seus filhos ou familiares vítimas da violência de Estado. Então, hoje, elas estão numa rede no Rio, no Ceará, na Bahia, promovem encontros. Assim, cara, e são mulheres que hoje, por exemplo, aqui na Baixada, já têm mais de 60 anos. Algumas adoecidas com depressão, algumas foram presas porque se levantaram, já foram ameaçadas, e basicamente são elas hoje que dão uma lição de que o Estado é genocida e que a gente precisa se levantar. E se não fosse elas, não ia ter ato nenhum aqui na Baixada.